Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos que compartilham conosco esses momentos tão ricos do Evangelho de Jesus, neste nosso programa Jornada ao Conhecimento, que tem a finalidade de, para a gente poder estudar, que é entender, compreender os ensinamentos de Jesus, quer dizer, trazer para nós mesmos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Essa é a finalidade desse programa, né? Que nós estamos aqui nesse processo, todos nós juntos, né? Eu aqui com vocês, Nilza, que está com um probleminha na internet, se Deus permitir, ela consegue ainda, se a internet permitir, né? Ela consegue entrar aqui com a gente, tá bom? Então vamos, para que a gente possa iniciar esse programa. Bom dia também para Tavares e para todos aqueles que de onde estiverem estarão em contato conosco para mais este processo maravilhoso que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, eu convido a todos por aqui para que por uns instantes possamos acalmar os nossos pensamentos, serenar o nosso coração, para podermos entrar em sintonia com Jesus, com os mensageiros divinos que conosco se encontram neste momento, trazendo a paz de Jesus aos nossos corações. Voltamos agora do plano espiritual, então estamos abertos para todo o ensinamento do seu Evangelho de amor. Senhor, faça de nós instrumento do teu amor, instrumentos de paz, instrumentos que servem, que amam e que aprendem junto a todos aqueles com os quais convivemos na nossa vida. Que a paz do teu amor seja em nós, que o nosso dia seja repleto de realizações e que nestes momentos possamos estar envolvidos com os teus ensinamentos para compreendê-lo cada vez melhor, Senhor. Seja conosco, Mestre, nos fortalecendo e abrindo as nossas consciências para que possamos acessar as leis divinas e compreender cada palavra do teu Evangelho de amor. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós estamos, para aqueles que estão iniciando, que ainda não participaram de nenhum dos nossos programas, nós estamos refletindo no Evangelho, fazemos o Evangelho na sequência, com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que realmente possamos absorver o que é que Jesus quer dizer nas suas palavras. E aqui nós, nesta lição, que é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o início dela basicamente são as parábolas.
Ainda temos a de hoje que nós vamos estar conversando, a da semana que vem. Por quê? Porque é através da parábola que Jesus tocava aqueles espíritos que estavam junto a ele, que éramos nós naquela época, porque era aquilo que acontecia na vida, no cotidiano deles. Então, era aquilo que eles entendiam, e Jesus transformava numa história, porque éramos ignorantes nesse assunto. Então, precisávamos compreender através das histórias da vida que nós vivíamos. Não é diferente hoje, quando nós escutamos e vamos traduzindo essas palavras de Jesus para a nossa vida, que nós começamos a despertar. Nossa, mas é assim que acontece, mas é neste momento, é naquele, e eu passo a refletir em mim, a refletir nas minhas ações, nas minhas palavras, na forma que eu conduzo a minha própria vida. E na forma em que eu me encontro como espírito imortal que sou. Em que processo dessa luta eu me encontro. Então, gente, é muito importante que nós, quando lemos uma parábola, não fiquemos... É lógico que a gente tem que compreender o que era na época, mas trazer para hoje o que ela significa para mim. O que ela traz de reflexão para esse ser que eu sou. E que nós todos somos. O estado de aprendizado de cada um é diferente. Porém, todos nós temos essa capacidade e essa compreensão do ser espiritual que nós somos. Estamos nesse processo de entender, né? Bom dia, Nilza. Seja bem-vinda. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos. O atraso é por internet, não? Eu estava... Eu queria cooperar comigo, mas agora estamos aqui. Um bom dia a todos e o meu desejo de muita paz. Bom dia, amiga. Então, nós vamos começar fazendo a leitura dessa parábola, para que a gente possa... Depois nós vamos estar tentando traduzir o que Jesus queria dizer e trazendo para a nossa vida hoje. Bom? Então, vamos lá. É a parábola do mal rico. É o item 5 deste capítulo 16, servir a Deus e ao mamão. E diz assim: havia um homem rico que vestia de púrpura e de holanda. E aqui, holanda era um linho finíssimo na época, né? E que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda,
venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Olha, esta parábola é pano para manga para as nossas reflexões. Então, nós vamos começar lá do início, né, Nilza? Primeiro, compreendendo algumas palavras que ele fala aqui, para que a gente possa entender o sentido da parábola. Então, a gente já viu que esse Holanda são linhos finos, né? Nada de tão mais assim. Abraão que vivia entre eles lá naquela época, e ele era uma pessoa que vivia a lei divina. Ele compreendia, vivia e ensinava a importância de vivenciar essa lei divina. E aqui ele fala que quando eles morrem, né, qual era a ideia que se tinha? Ainda tem hoje muita gente que pensa isso, né? Que se você é bom, você vai para o céu, e que se você é ruim, você vai morrer no mármore do inferno, vai lá torrar no mármore do inferno, quer dizer, vai para o inferno. E nós sabemos que o céu e o inferno é um estado de espírito. Aquilo que eu faço, que me dá prazer, que me dá alegria, e aquilo que eu faço e que me atormenta. Esses tormentos, quando eu faço algo que me incomoda, que eu sei que eu magoei alguém, que eu fiz algo ruim, fica me atormentando. Enquanto eu não vou lá resolver, não vou pedir perdão, não vou me redimir diante daquilo, aquilo fica me atormentando. Esse é o inferno em mim. E quando nós desencarnarmos, eu sempre comento que nós vamos para o lugar onde as nossas vibrações, nós seremos atraídos pela mesma vibração que nós. E esse tormento íntimo não é um tormento da chama que vai queimar lá, mas é o meu íntimo, o espírito sofrendo pela consequência das coisas que eu deixei de fazer, que eram certas, que estão dentro da lei divina. Então, é diferente uma situação da outra, né? É compreender que esse céu e inferno é íntimo. Eu estou em paz quando eu faço bem, quando eu pratico bem, quando eu penso bem, quando eu ajo no bem, quando eu vejo bem nas coisas à minha volta. Mas eu sinto mal, essa coisa ruim em mim, quando eu faço algo, faço, penso algo que prejudica alguém. Então, esse é o céu e o inferno, porque ele é íntimo, é do espírito, não é um lugar específico. Mas, antigamente, se entendia isso. Ou que você ia para o céu, você tinha que ser bom, ou você ia queimar lá no inferno, né? No meio do fogo mesmo, para poder se redimir. Então, olha as diferenças e o que nós já temos a capacidade de compreender hoje, que esse céu e inferno é íntimo, é dentro de nós mesmos. Nós sofremos por aquilo que causamos de mal. Então, enquanto eu não estiver sofrendo, enquanto aquilo não doer em mim, eu não me movimento para transformar, para que deixe de doer e que eu possa fazer algo melhor. Por isso que ele vê, só um minutinho, ele vê Lázaro e Abraão junto quando ele desencarna, porque Lázaro viveu, sofreu, mas não se revoltou, nem nada, né? Então, Abraão é o que o recebe, e por isso ele está ao lado dele. Fala, amiga.
Pois é, eu fico pensando enquanto você fala, e eu vou acompanhando aqui a sua explicação extraordinária, que o céu e o inferno nós podemos encontrar mesmo estando encarnados. É. Tudo Por está isso que é ligado íntimo, né? ao nosso pensamento, ao fato, eu penso, especialmente, de nós vivemos distanciados das leis divinas, sem compreender a mensagem que Jesus viveu aqui na Terra e deixou para a humanidade inteira. Então, nós vamos lá com Jesus, com a sua recomendação extraordinária do vigiai a mim mesmo, os meus pensamentos, observar os meus sentimentos, para que eu possa construir em mim uma energia, uma vibração que seja mais amorosa, que seja fraterna e que eu possa, de fato, tocar a minha vida naturalmente aqui na Terra, mas cheia de amor, cheia de certezas da presença de Deus em nossas vidas, segura de que tudo que Jesus nos trouxe é para garantir para nós todos esse céu íntimo, que é viver em paz, que é não se atormentar por qualquer coisa, é procurar o tempo todo fazer o melhor que nós pudermos fazer a qualquer tempo. Não é por aí, minha amiga? Sim, é exatamente isso. Porque como o céu e o inferno é algo íntimo, nós vivemos isso na nossa pele encarnada, né? No nosso dia a dia, naquilo que a gente ainda se revolta, naquilo que eu quero ter e não posso. Bom dia, Alvanira, seja bem-vinda conosco, minha amiga. E aquilo que e nós temos assim, olha, é aquilo que eu quero ser e não sou ainda. Ou que eu penso que sou. Bom dia, Silvia. Nilza, por favor, aumente o som do seu celular, por gentileza. Porque aí você fica o tempo todinho colocando no ouvido e não está lhe escutando bem. Aumenta o som do seu celular, por gentileza. Eu já aumentar o som do seu celular, que deve estar baixo. Sim, meu querido, eu já fiz isso. Alô? Oi. Pronto, aumenta o som do seu celular, querida. Eu já aumentei, Tavares, Pronto, o máximo possível. Seria apenas bom que você tirasse a imagem, porque a sua internet está muito fraca. Você tira a imagem e deixa só o som, por gentileza, que fica melhor. Tá certo? Acho que travou. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões. É para você tirar a imagem, Nilza, e deixar só o som, tá? Que assim a gente não porque senão nós nem te vemos nem te ouvimos direitinho. Pelo agora menos sim? só. Sim, mas tira a imagem. Eu já tirei. Ah, tá. É que para nós está travada a sua imagem aqui. Tudo bem, então vamos lá. Vamos... Aqui já estou sem imagem. Tá, então tá bom. Vamos lá, seguindo então nas nossas reflexões aqui. Sim, minha então, querida. Nessa parábola, nós temos assim também algumas reflexões a fazer, né? Muitas vezes nós não somos ricos, muitas vezes não. Eu, por exemplo, não me considero, não sou rica financeiramente. Mas como é a minha conduta no meu dia a dia? Será que eu sou aquela pessoa que, apesar de não ser, quero mostrar que sou? Porque quantos ricos são humildes, servicientes, né? Que servem as pessoas,
eles trabalham, eu sempre falo isso, gente, porque eles trabalham demais para poder manter aquilo que eles têm, para manter aqui o trabalho para as pessoas, né? Então, mas muitos deles, eles são extremamente humildes, são pessoas simples, se vestem assim, né? E não só o vestir, mas são pessoas simples, conversam com todo mundo, estão sempre com um sorriso nos lábios, né? Mas temos também muitas pessoas pobres que não têm um valor, um poder aquisitivo como eles, mas são extremamente orgulhosos, prepotentes, se vestem às vezes com roupas que nem poderiam ter para poder manter algo que não são. Então nós precisamos passar a observar as pessoas não pela veste, mas pelo seu comportamento, porque aí nós vamos entender o que é que Jesus quis dizer nessa lição, né? Do mal rico. Porque aqui mostra como ele era prepotente, como ele era orgulhoso, e assim ele desencarnou. E chegando lá no plano espiritual, o que acontece? Ele vê Lázaro como aquele mendigo, que ele não ajudava na terra, mas quando chegou lá, ele achava que ele era melhor que o mendigo, porque ele era rico. Mas a riqueza que Jesus quer nos mostrar aqui são as riquezas de valores, é a riqueza moral do espírito, e não a riqueza e são os valores morais, tá? Eu falei valores, mas são valores morais do espírito, e não o valor financeiro. E quando chegou lá, que ele viu Lázaro naquela situação ao lado de Abraão, ele fica inconformado. Como assim? Quem era Lázaro? Então, fala para ele vir me servir. Porque ele continua enxergando Lázaro como aquele mendigo que ele viu na rua. E que o mendigo tinha que servir ele porque ele era uma pessoa da sociedade. E isso é o que faz com que Abraão tenha que mostrar para ele a diferença que existe. Porque ele viveu na opulência e era todo orgulhoso. E Lázaro passou por todos os desafios da vida sem revolta. Quando desencarnou, quem mereceu o auxílio? Quem teve a oportunidade de ir além, estar num patamar melhor? Foi Lázaro, por tudo que ele passou e mesmo pela humildade dele. Então, ainda assim, o rico, né, aqui da história, o que acontece? Ele ainda quer pedir para Abraão, ele pede, né? Não quer, ele pede para Abraão, mande o Lázaro lá, tá outra vez dando a ordem para que o Lázaro vá mostrar para os irmãos, para o pai dele, o que é a vida espiritual. Gente, e aí essa fala final aqui é maravilhosa, quando Abraão fala, se nem eles não ouvem Moisés e nem os profetas, como é que ele vai ouvir os mortos? Se eles nem acreditavam nisso. Então, olha o desespero do espírito quando ele se dá conta do que é a vida espiritual. A gente fala assim, nós seremos os mesmos aqui e lá. Sim, porque os valores morais que nós temos, a gente não muda. Mas a posição social não existe no plano espiritual. Existem os espíritos superiores que nos auxiliam, que cuidam de nós, que nos orientam pela nossa ignorância da vivência nas leis divinas. Mas não existe essa hierarquia do rico financeiramente e do pobre.
rico em valores, nós precisamos voltar. E não importa a condição social em que eu nasça. Não importa. Porque a construção dos valores morais é íntimo, é de cada um. E nós podemos nascer em qualquer condição e sermos orgulhosos em todas elas, porque o orgulho é o espírito. Os sentimentos, nós precisamos ter essa consciência, gente, que todo sentimento bom, todo sentimento doente, que são as nossas más tendências, é do espírito, não é do corpo. Tudo que nós realizamos é o espírito que quer, não é o corpo. Porque o corpo sem espírito, ele não tem querer. Então, quem é que quer? O corpo existiria sem o espírito que o habita? Não. Porque não é o corpo que comanda, é o espírito. Eu domino a mim mesmo. Eu domino as minhas más tendências. Quando eu quero trabalhar essas más tendências. E aqui ele mostra claramente isso, quando ele fala que tem aquela barreira que Abraão e Lázaro não podem chegar até ele, e ele não pode chegar até Lázaro e Abraão. Por quê? Porque a diferença vibratória não permite que eles estejam juntos. É permitido ele ver naquela hora Abraão e Lázaro, ele vê o espírito, para que ele desperte para para a vida espiritual, para entender o que é a vida espiritual. Mas ele não pode estar com eles, porque eles estão num patamar espiritual diferente. Porque já compreende, já aceita. Pelo que Lázaro passou, ele passou com humildade, com tranquilidade, com serenidade, apesar do sofrimento, mas ele não teve revolta. Aí vamos trazer para nós tudo isso. Quem nós somos neste contexto? Não da riqueza material, riqueza financeira, mas de valores. Aí é que está a reflexão que nós precisamos fazer. Não é ficar, como diz a Nilza, naquela história, mas sim naquilo que eu estou construindo em mim. Quais são esses valores que eu estou construindo? O que é que eu estou fazendo na minha vida material? O que é que eu estou trazendo de experiências? E o que elas estão sendo construídas em mim? Eu trago experiências na minha vida, mas se eu não aprender com elas, a entender o que é que eu sinto para mudar ou para me melhorar, eu não faço progresso. Então, nós viemos no mundo para o trabalho, certo? É isso que nos faz, que nos move a nos transformar, certo? Outro ponto importante. Fala, Neuza. Eu fico pensando, sabe, Silvia, que sentimentos existem no homem rico e em Lázaro. Lázaro, no meu ponto de vista, tinha muita certeza de Deus. Então ele viveu toda a sua história, que foi de dor, que foi de chagas por todo o corpo, e ainda teve a humildade de aceitar que os cães lambessem suas feridas. Que eu vejo isso assim, me incomodando profundamente, porque nós vamos lendo e vamos imaginando, não é assim? O que é que está acontecendo naquela história, naquela parábola, não é? Naquela alegoria. Lázaro aceitou tudo isso, mas o que eu vejo em Lázaro, nas suas construções reais, é a fé. Porque, pelo que a gente vê, ele não vacilou. Ele aceitou a enfermidade
Ele aceitou a pobreza, quase miséria, porque ele precisava expor-se à porta de um homem rico que tinha toda a fartura que o dinheiro pode dar e esperava, como diz aqui, migalhas, que lhe jogassem migalhas. A gente vê isso hoje de outro jeito. Quantas pessoas encontramos nas calçadas, mexendo nos lixos, em busca de alimento, não importa o que seja, porque a fome está instalada ali. E isso realmente é muito triste. E nenhum de nós pode virar as costas para estes nossos irmãos que ficam em busca de alimento, não importa que condições estejam, até mesmo restos. Isso a mim incomoda profundamente, porque também sou uma pessoa de vida modesta, mas nunca me faltou o necessário, não é? E sempre tudo tão arrumadinho, tão, como diz o outro, limpinho, né? Tá jeitoso, tá perfeito. E eu encontro meu irmão em humanidade mexendo no lixo. É muito triste. Lázaro ficava ali à porta do homem rico, aguardando que lembrassem dele e jogassem migalhas para ele. Ao contrário disso, quantos ricos sabemos que existem, mas tem pessoas boníssimas, tem pessoas que realmente se preocupam com o bem-estar do outro. Também conhecemos muitos deles nos nossos relacionamentos na casa espírita, porque é a doutrina espírita que tem a bandeira da caridade. E então nós temos que levantar essa bandeira e viver honradamente a cada gesto, pensando no outro, porque o outro é meu irmão em humanidade, considerando que somos todos filhos de Deus. Então não podemos mais virar as costas, não é? Dividir o pouquinho que tem. Como aquela mulher do óbolo da viúva, não é assim? Ela, muito pobre, muito humilde, foi lá e cumpriu a tradição, deixando sua moeda. Quanto que ela deixou de atender a si mesma? Já Lázaro não possuía nada. A gente vê quanto que há de assim de pontos, né, que nós vamos puxando de uma parábola e o quanto nós vamos trazendo ela para o nosso dia a dia. Então, o que move as pessoas a se transformar, a fazer diferente, são os valores que ela adquire ao longo da sua vida. Por isso que nós precisamos, ao longo da nossa existência, gente, quando nós constituímos a nossa família, o que é que nós esperamos dar para eles? Dar de coisas materiais ou que eles tenham valores morais importantes na sua existência? Porque somos nós que formamos esse mal rico. Somos nós que formamos. Porque quando nós não percebemos aquilo que nós precisamos trabalhar nos nossos filhos, o que nós precisamos fazer para ajudá-los a vencer, para que não sejam essas pessoas orgulhosas. E aqui nós estamos falando do mal rico, mas existem os orgulhosos no meio daqueles que são pobres e tratam a todos como se fossem ricos. Pisam, né? Submetem e através do quê? Exigem, através do quê? Da força física, porque aí não é a moral, aí não é o dinheiro,
Aí é a força física. E ele está no mesmo patamar de que esse homem mau, esse homem do rico mau. Porque é o orgulho, ele quer dominar, ele quer fazer que ele é uma coisa que ele não é. E nós, um pouco disso tudo nós temos em nós. E aqui eu estava lendo no Livro dos Espíritos, na questão 115, que o Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E olha a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para se aproximar dele. Quer dizer, conhecer as leis divinas e vivenciá-las para se aproximar de Deus. Todos fomos criados dessa forma. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nesta perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, nós esperamos muito do que nós vamos ter no plano espiritual. E deixamos de vivenciar aqui na Terra esses valores morais para poder merecer um bom lugar no plano espiritual. Porque nós não mudamos. Isso eu falo sempre porque parece que nós esquecemos que nós não vamos passar a ser bonzinhos só porque nós desencarnamos. Nós vamos continuar sendo os mesmos. Outra vez lembrando, o corpo, gente, não tem a necessidade. Não é o corpo que é orgulhoso, não é o corpo que é egoísta, não é o corpo que tem os vícios. Não. Tudo isso quem tem é o espírito que sou, que vem vivenciando toda essa maldade há quantas encarnações. A bondade, a humildade, a benevolência, a caridade, o amor, a mansuetude, o pacificador. Não é do corpo, é o espírito que é assim. Já adquiriu esses valores com os grandes sofrimentos ao longo da vida espiritual que tem. Então, nós somos espíritos milenares, não podemos esquecer disso, que já passamos por todas estas fases da vida para chegarmos até hoje, para começarmos a compreender o que Jesus quis dizer. Ama teu próximo como a ti mesmo. Compreenda que você, isso é Jesus falando, compreenda que você ainda é um ser em evolução, assim como seu irmão. Por que a gente tem que amar o nosso irmão como a nós mesmos? Porque eu preciso compreender, quando eu compreendo as minhas limitações, eu compreendo a limitação do outro. E enxergando a limitação do outro, eu consigo trabalhar as minhas limitações. Parece complexo, mas não é. Vamos pensar assim. Nós somos espelhos uns para os outros. Aquilo que eu vejo espelhado no outro, mas aquilo que me incomoda que o outro faz. Eu preciso parar e refletir. Será que eu também não faço a mesma coisa? Será que se eu olhar para aquele espírito e pensar assim, sou eu fazendo aquilo, como que eu me sentiria? E é nisso que está este nos amar, respeitando o outro, porque eu também tenho aquilo que melhorar. Porque nós ainda não compreendemos, né, Neuza, o valor do amor que Jesus quis nos ensinar.
nós compreendemos esse amor ainda material, que nós amamos aqueles que estão à nossa volta. Mas amar ao próximo como a nós mesmos é compreender que o outro também está no seu processo de evolução. Sim. Nós perdoamos olha, Silvia... tudo. Oi. Não, pode continuar, depois eu comento. Nós amamos tudo, perdoamos tudo que os nossos filhos nos fazem. Fazem de errado e muitas vezes a gente justifica. Mas se nós vermos uma outra criança fazer a mesma coisa, nós nos revoltamos. Não tem educação, não tem modos, os pais não ensinam, porque nós não enxergamos o nosso filho como o outro, que também está no processo de aprendizagem e que a responsabilidade é minha de cuidar desse espírito nesse sentido. Fala, amiga. Eu ia falar tudo que você falou, ia trazer exatamente essa reflexão, esse pensamento sobre os nossos filhos, sobre não conseguirmos enxergar os defeitos, né? Morais que eles trazem, as dificuldades que eles apresentam, as imperfeições construídas ao longo das vidas que já tiveram. Agora, desde o dia em que eu olhei para o meu companheiro de vida e meu filho e entendi que são espíritos, como mudou o meu jeito de lidar com eles, entendendo que somos muito iguais todos nós, trouxemos tantas coisas boas e não tão boas assim, que fizemos lá nas vidas que se foram, e que hoje precisamos de compreensão, de afeto, de acolhimento, não é isso, Silvia? Do carinho um do outro. E é importante que nós possamos fazer tudo isso, não é? Respeitando o jeito do outro e ajudando sempre que possível para aquietar aquele coração, para apaziguar aquela alma, enfim. É enorme o nosso compromisso, porque quando estávamos lá no mundo espiritual, organizando a nossa reencarnação, assumimos deveres, e o maior deles é a nossa transformação íntima. Vamos dizer assim, é para ganhar o céu, né? Eu preciso viver de modo que quando eu voltar para o mundo espiritual, eu esteja plena de paz íntima. Não vamos conseguir ainda, porque ainda é difícil para a Nilza. Mas lá para frente, com certeza, não é? Com as construções que podemos realizar ao longo das vidas, as transformações vêm a nosso benefício. E a humildade precisa ser instalada em nós, sobre todas as coisas. Então eu vejo, pensando em Lázaro, tinha fé em Deus, certeza absoluta de Deus, humildade, aceitação da vida, são virtudes possíveis de serem construídas. Não é mesmo, Silvia? Sim, é importante, né, nós pensarmos nesse exemplo que nós precisamos ter, né? Nós somos espíritos encarnados aqui na Terra e precisamos de exemplos para que a gente possa nortear a nossa vida, né? Porque para que a gente possa enxergar que é possível. Então eu falo assim, eu não faria aquilo, mas naquilo era que ele dava conta. E no que eu dou conta? Que quem sabe da minha vida sou eu. Se eu conto alguma passagem da minha vida para alguém que para mim foi significativa, a pessoa fala, como você conseguiu passar por isso? Sim. Por quê? Porque eu tinha construções para passar.
assim como Nilza tem para passar pelos desafios que ela passa. Cada um de nós veio com a missão e com os desafios a vencer, que tínhamos capacidade. Deus não dá a dor maior que a gente possa suportar. Né? E falando do Lázaro agora, que voltamos ao assunto dele, quando você falou do animal que estava lá lambendo as feridas dele, o animal produz uma substância na saliva que limpa as chagas. Então, ele tira aquele pus e alivia a dor. Então, por isso que Lázaro permitia, porque quando o animal fazia aquilo para ele, lambia as suas chagas, minimizava a dor, porque diminuía o pus. Olha como a gente vai buscar lá atrás algumas coisas e acaba tendo informações que a gente não sabe. Eu não sabia, né? Mas quando também eu li, quando eu li essa observação, tem gente que até hoje faz isso, você acredita? Pessoas que moram que são mais simples, que moram em lugares afastados, em sítios, pessoal mais do interiorzão e daquele tempo, que permitia isso, porque a saliva limpa a chaga. Então, minimiza a dor. Olha que... como Deus tudo provê, né? Tudo provê. Não deixa ninguém ao desalento. Ao né? léu. Ao léu. Não deixa ninguém lá para sofrer sem uma razão, mas tendo um lenitivo junto a si, né? Então, eu achei tão lindo quando eu li isso, porque olha que bondade divina, né? Para a gente perceber que Deus não nos abandona jamais. Nós somos sempre atendidos. O que nós precisamos ter é o que Lázaro tinha, fé, confiança, né? De que mesmo ele não tendo o alimento, né, que era o que ele necessitava, ele tinha ali um lenitivo para as dores dele, pouco a pouco. Né? É lindo isso, eu fico até emocionada de pensar nisso, né? E o quanto que... Será que eu busco realmente... olha aqui mais um. Inclusive, cadê? A saliva humana e os beijos de mamãe cheios de amor, carinho e saliva. Nem fale. Sabe por quê? Olha, só o olhar da mãe já cura. As minhas filhas são tudo já adultas, mães, e quando elas não estão bem, elas querem vir aqui para casa. Ai, mãe, eu vou ficar aí na sua casa. Colinho de mãe. Colinho de mãe, é aquele leitinho que a mãe dá, é aquela sopinha que a mãe faz, ou eu vou para a casa delas cuidar, ou elas vêm para a minha, porque é aquele momento que a gente precisa. Eu já falei aqui numa dos nossos programas, que quando eu ficava doente, a minha mãe vinha ficar na minha casa, porque eu tinha 3 filhas pequenas, não dava para ficar indo para a casa dela. 4, né? Não eram 3. E a minha mãe vinha, e eu jamais esqueço disso, que ela fazia aquela gemadinha para mim, todos os dias ela fazia, você vai tomar gemadinha. E até hoje, quando eu não estou bem, eu fico pensando, ai mãe, o que você fazia? Lembro da gemada, aí vou lá, faço a gemadinha, falo, eu sei que aqui tem sua mão. E me sinto muito melhor depois. Então, como foi dito aqui, né, pelo Tavares, que ele que trouxe isso para nós. O carinho, é a vibração, né? Porque não é o que dá material que cura, é a vibração, é o sentir-se acolhida, junto. Né? O chegar junto. E quem Lázaro tinha para acolhê-lo? Ninguém. Só o cachorrinho que ficava junto dele. Né? Então, olha que coisa mais linda, é saber que nós, seja lá por que meios for, nós somos cuidados por Deus. Nós só precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? De um jeito ou de outro. Sim. Somos atendidos em nossas necessidades. Sempre. E nós, olha, já estamos quase com 50 minutos de programa. Nossa, passa depressa, hein? Passa. E temos, assim, diversas perguntas. Que, gente...
As perguntas nós vamos responder no próximo programa, porque aqui nós temos 4 ou 5 perguntas bastante longas e profundas, que acho que não vale a pena começar agora e a gente parar no meio, né? Sim, então, querida. nós vamos terminando fazendo as reflexões aqui do texto, né? E buscando, gente, compreender isso, que não é aquilo que nós temos que faz de nós gente melhor, mas é quem nós somos, é como eu lido comigo mesmo, é como eu cuido do outro que está comigo. E a gente vai vendo que durante a nossa... O que o Evangelho traz em todas as lições? Ter fé, caridade, humildade e esperança. Nós nunca estamos sozinhos. Ter esperança de que todo sofrimento passa. E é para o crescimento nosso. E nós, não é que nós sofremos porque Deus quer. Porque é só através dele que nós nos modificamos. Quando nós não nos revoltamos, logicamente. Sim. Porque nós vamos refletir para que aquele sofrimento, para que aquela dor, para que eu preciso passar por esses momentos. E às vezes, gente, não é a dor física, são as dores morais, que cada são um as de mais nós graves, né? são, sim, que não é fácil de passar por elas. Mas quando nós passamos e pensamos, meu Deus, como eu tive força de passar por aquilo, sem me revoltar. Reclamei um pouco, reclamei um pouco. Estava difícil. Mas foi só um pouquinho, porque eu consegui passar por isso. Então, é essas dores que nos fortalecem, que nos faz ver que do caminho que nós já percorremos. É o E quanto de sofrimento. aprendizagem nesse caminho, hein, Silvia? Quanto de aprendizagem. Quanto? De entender o valor que eu já trago comigo. Quando eu falo assim, que eu falo, o meu valor, eu estou falando para que a gente possa se enxergar, cada um em si. Quais são os valores que cada um de nós traz? Porque cada um de nós traz valores diferentes. Nós somos atraídos para os outros pelos nossos pensamentos que se assemelham, pelas vibrações, né? E pelos valores que já conquistamos. Agora, eu não posso exigir que aquele que está comigo tenha os mesmos valores. Aquele que está comigo no lar, aquele que está comigo no trabalho, aquele que está comigo no templo religioso, na vida social, porque cada um vai trazer para mim uma experiência diferente para que eu faça modificações na minha existência. E o que eu levo para o outro? A gente só está falando do que o outro está trazendo. E o que eu levo para o outro? O que eu incentivo no outro? Será que eu levo esperança? Será que eu demonstro a fé? Será que eu tenho caridade para com os outros? Outra coisa que a caridade não é dar alguma coisa a alguém, mas é dar de si para alguém. Sim. O que eu dou de mim para o outro? Porque eu espero muito que venha de fora para mim. Mas e o que eu dou? Nós precisamos pensar isso, né, Nilza? Porque falar do que o outro não dá é fácil. Falar do que vem de fora, aquilo me faz sofrer. E o que eu faço o outro sofrer? O que eu estou dando de mim? Né? Isso que eu preciso entender. A reação do outro vai me mostrar o que é que eu estou fazendo de certo ou errado. Sim. Porque a gente se qual acha... é meu compromisso real com cada um, né? Com cada um. Bem, Porque sim. no trabalho, às vezes, é tão difícil. Será que eu compreendo? Será que eu aceito uma liderança? Será que eu aceito regras? Será que eu aceito disciplina? Porque não é o trabalho que está errado. Todo mundo trabalha lá, porque para mim nada dá certo. E a gente vê isso, né?
A pessoa não consegue se ajustar àquilo, é verdade. Encontramos isso no nosso trabalho, quando estamos em atividade, nos nossos relacionamentos, aí às vezes até mesmo no grupo familiar, aqueles que são mais difíceis de se relacionar. E o que nos cabe? Tolerar, ter paciência, compreender que cada um pode um tanto, né? Não podemos tudo ainda, não sabemos ainda. Bem isso, minha querida. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que não é ficar abaixado, apanhando, gente. Tem diferença. Aceitar a forma de pensar do outro é diferente de aceitar agressão, é diferente física ou moral, né? Então, nós precisamos também nos preservar. Tá lá. Cuidar do corpo e da alma. Cuidar do corpo também é nos preservar de sermos agredidos. E não é agredir. É a gente entender qual é o nosso papel naquele momento. Será que eu tenho que ficar ali para ser saco de pancada? É isso que Deus pede da gente? Mas porque o espírita tem uma mania de achar que ele veio para sofrer, então não importa o que, ele tem que ficar lá passando. E não é isso. Tudo tem a ver com o nosso progresso diante da lei divina. Mas ele é um necessitado. É um necessitado. Mas eu preciso ver até que ponto eu posso ajudá-lo. E até que ponto eu estou mantendo aqueles sentimentos doentios naquele ser. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque não é, eu tenho que sofrer até o fim da minha vida. Não. Isso não é ser tolerante. Isso é ficar acomodado. Porque para eu fazer diferente, eu vou ter que também tomar atitudes diferentes. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Porque não é isso que Deus pede de nós. Jesus fala no próprio Evangelho. Não é para que a gente, não é para a gente revidar, mas nós podemos evitar que a agressão seja feita, em qualquer sentido, moral, física, qualquer jeito. Né? Porque senão a gente fica achando que não, nós temos que ficar ali apanhando, sofrendo as humilhações, seja lá o que for. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba se perdendo naquilo que a gente acha que é tolerável. Mas Jesus sofreu na cruz. Jesus tinha um outro propósito na vida. E ele sofreu na cruz, e quantas pessoas se transformaram depois que ele foi para lá? E nós vamos transformar quem mantendo essa atitude do outro em relação, às vezes a nós, às vezes às outras pessoas. Então, tudo tem limite, e nós precisamos encontrar o meio termo. Da gente para o outro e do outro para a gente também. Né? Falar mais alguma coisa, amiga? Neuza? Ixi, acho que Neuza não está mais aqui. Então, nós vamos fazer a nossa prece, porque nós estamos já finalizando o nosso programa. Tem muita coisa que a gente precisa absorvendo para entender, sabe, gente? Não é fácil entender todos os ensinamentos de Jesus, assim, de uma hora para outra. Nós precisamos refletir, orientar-nos para podermos seguir adiante, fazendo um pouco diferente daquilo que já estamos habituados a fazer. Né? Mas a semana que vem nós vamos continuar, porque nós vamos responder as perguntas que chegaram, que são importantíssimas, que vão trazer reflexões importantes, e aí nós podemos encerrar esta parábola que, olha, é pano para manga essa parábola. Bom, todas elas são, mas tem umas que tocam mais a gente, né? Então, eu vou fazer a prece e depois vou para os agradecimentos a todos vocês, tá bom? Então, vamos
elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a esses espíritos maravilhosos, mensageiros de Jesus, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, por esses momentos em que podemos trazer reflexões íntimas muito profundas, que vão nos absorvendo e vão nos mostrando, diante da lei divina, qual é o meu papel aqui na Terra, quais são as tendências que eu preciso modificar, mas eu preciso estar aberto para compreender, para entender e compreender a intuição que vem do plano espiritual para cada um de nós. Não somos espíritos de luz ainda, mas somos espíritos que traz a luz em si, para ser desenvolvida, para ser modificada a cada nova encarnação. Viemos para trabalhar tendências em nós e não podemos nos esmorecer nesta tarefa, que é bendita. Lembrando do Evangelho de Jesus, que nunca estamos sozinhos, que temos uma pleiade de espíritos superiores, amigos queridos, parentes que oram por nós do plano espiritual, para que nós não desanimemos, para que nós continuemos a nossa luta diária, que é transformar a nós mesmos. Essa é a nossa maior missão. É a nossa própria transformação. E assim, nós vamos contribuindo para que os que estão à nossa volta enxerguem e possam também fazer a sua própria transformação. Sejamos exemplos para todos aqueles que compartilham a existência conosco. Um exemplo de luta, de esperança, de fé e de confiança nesses espíritos maravilhosos que nos auxiliam na nossa vida terrena e continuam e continuarão nos auxiliando onde estivermos. E assim, Senhor, só temos a agradecer por essa lição desta manhã, por esses ensinamentos tão maravilhosos que nós vamos adquirindo ao longo da compreensão do Evangelho do Teu amor. E agradecer prontamente a todos os espíritos que contribuíram conosco nesses momentos. Agradecer a Nilza, a todos esses espíritos que aqui vieram, através das mensagens, trazendo as vibrações, para que pudéssemos fazer o melhor nesta manhã. Que a Tua luz, Jesus, guie os nossos passos, que as Tuas bênçãos permaneçam em nossos corações, para que possamos abençoar o nosso dia, abençoar o nosso próximo, abençoar a oportunidade que a vida nos dá de podermos nos modificar a todo instante. Que a Tua paz, Jesus, vibre em nossos corações, hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Obrigada, queridos amigos que aqui estão conosco, a Vanira, o Elielson Tavares, a Nilza Rodrigues, que estiveram conosco e nos auxiliam tão prontamente nesta tarefa bendita. Um grande abraço para todo mundo. Tavares, eu sempre quero estar no horário de 1h certinho e deixo você passar da hora. Alô, Ola, não tem problema não, querida. É maravilha, porque o estudo é fantástico, o Evangelho do Cristo é maravilhoso. Bom dia para todos, né? E nós estamos chamando a Balha justamente para o programa que ocorreu agora, né? Que é justamente a Jornada ao Conhecimento, a parábola do mal rico. Inclusive, do mal rico, eu só não tenho dinheiro, mas o resto, graças a Deus, eu tenho, certo? Ainda estou com ele muito bem aqui. Só não tenho dinheiro. Agora, né, às 8h, às 16h, 20h em Portugal, nós teremos o estudo das epístolas, primeira epístola aos Coríntios, né, com a turma aqui do Brasil e as meninas de Portugal.
Às 18 horas, nós teremos o Evangelho por Emmanuel, estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com o casal 20, né? O Maurício e a Sueli, em honra da liberdade. Às 19 horas, com a turma aí de São Paulo, Jimmy, a Maria e o Donizete, o estudo do livro Consolador, que está no finalzinho já do livro. E às 20 horas e 10 minutos, Herculano e o Homem no Mundo, né, sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Inclusive, esse programa é realizado de 15 em 15 dias pela professora Heloísa Pires, filha do Herculanão, e o próprio Herculaninho, filho do Herculanão, que, por incrível, ainda está dodói, mas está se recuperando, graças a Deus. E hoje à noite nós teremos o Alberto e o Wagner fazendo justamente Herculano e o Espiritismo, trazendo sempre a balha, uma das obras do querido Herculano Pires. Segundo Emmanuel, o melhor método que me deu Kardec, né? Quando nós botamos, eu queria pedir permissão para um tempinho a mais, a questão das mães, e a Nilza lembrou muito bem que Jesus falava justamente dos cães que lambiam, né? Os bichos, de uma forma geral, eles têm esse analgésico, sim, antisséptico, né? E anestesiante das dores. Então, você pode ver que os bichos se lambe a ferida, né? O próprio Chico Xavier, menino, foi obrigado a lamber uma ferida, né? E teve uma vez, nós estávamos na casa de uma pessoa, amiga, fazendo uma visita, e chegou uma senhora desesperada porque o marido dela, numa casa vizinha, estava passando mal e tinha caído, estava com, né, o nome da doença, aquela que fica, você fica todo troncho assim, todo coisado, esqueço o nome da doença, é epilepsia. Ah, tá. Epilepsia. E nós fomos lá, estávamos todos espíritas, fomos lá, 2, 3 pessoas, e aí um médium vidente disse, olha, não é epilepsia, é um espírito que agarrou, conseguiu passar e vai matar o cara, ele vai matar enforcado. Isso não era, de fato, de direito à epilepsia, e sim, esse espírito conseguia dar uma ajeitada no cara, e ele tá com raiva, né? Aí a gente começou a fazer uma prece, aquela coisa, leitura do Evangelho, minha amiga, e nada. Aí o anjo guardião ali daquela turma disse, solte, o médium vidente disse, se eu estou ouvindo direito, ele disse para soltar o cachorro do cara. O cara estava no chão, todo entronchado, ele tinha bebido muito, então tinha vomitado, estava todo cheio de vômito, estava todo cheio de tudo que você possa, assim, de um farrapo humano, o cara estava, tá entendendo? Era até difícil, era uma visão muito dantesca para a gente. Aí o médico disse, olha, se eu escutei direito, ele disse para soltar o cachorro. Realmente o cachorro estava amarrado lá na casinha dele, e a pessoa foi lá e soltou o cachorro. O cachorro veio numa alegria danada e começou a lamber a pessoa caída, né? E o cara melhorou, né? E depois a gente foi procurar saber, ele disse, olha, a lambida do cachorro só tem um ser que poderia amar e conseguir, porque somente o amor, e vocês não têm ainda esse amor, conseguiria tirar daquela armadilha que o espírito tinha feito. E o cachorro era o único ser que, com seu amor, que ninguém iria lamber aquilo como um cachorro lambeu, com todo o amor do mundo que alguém pode ter. Então, para ter uma ideia de como a coisa material e espiritual, mesmo do cachorro, que ainda não tem essa questão da espiritualidade, mas já tem a tendência a amar indistintamente os animais de uma forma geral, principalmente os cachorros, os gatos nem tanto, né? Mas os cachorros em si. Então aquilo ali foi uma lição muito grande, né? Porque eu me lembro da cena, né? O cachorro lambendo de forma maravilhosa, amorosa, aquilo que para a gente seria imundo, o cachorro lambia com muito amor, e foi aí que o espírito sentiu o choque do amor e conseguiu largar. E aí, lógico, o processo de conversa que teve ali naquela hora, naquela emergência, foi fazendo com que a pessoa se voltasse ao normal. A bebida estava lá, foi para a cama, ficou lá, foi embora, né? E ele ficou bem mais bêbado e naquela coisa e tudo mais. Depois apareceu lá na casa espírita para o tratamento devido dentro de uma casa espírita, não na emergência que ali foi feita. Então, para ter uma ideia da amplitude que é, né?
Sim. o amor. Tem E também Jesus mesmo diz, né, que os animais, eles vieram para servir ao homem, né? E às vezes a gente não entende isso, o que é esse servir, né? E ele dar esse amor e trazer esse lenitivo, né? Aí tem uma passagem também no livro do André Luiz, em que tá André Luiz, eu não sei qual é o livro, não me lembro, em que uma pessoa leva um coice de um burro, né? E aí ele vai perguntar ao vigilante lá daquela região, isso não é que o rapaz esporeia muito burro, e o irracional não tem outra atitude a não ser revidar, né? Ele levou. E aí eles disse, vamos aqui na mata pegar as ervas, né, para fazer um tratamento. Estamos em tudo das ervas, o que é que os animais normalmente comem? Como aquelas coisas da erva, né? É carnívoro, mas come. Você pode ver que o gatinho ele vai lá, quando a gente solta aqui, ele vai lá na plantinha e come aquela plantinha, porque ele sabe que aquela plantinha tem alguma coisa que misturado com as coisas dele resolve. Então, como dizia um tio meu que saiu daqui do Nordeste, depois foi lá para a Inglaterra, William Shakespeare, que é nordestino. Tem mais mistério entre o céu que possa imaginar nossa vã filosofia. Tem muito. Minha amiga, muito obrigado. Sucesso, luz e paz para você e para a Nilza. Eu que agradeço, Tavares. Agradeço a todos que aqui estiveram conosco, a Vanira, a Nilza. O Tavares está sempre com a gente, graças a Deus, né? E a nossa querida Nilza Miquelin, que não pôde ficar aqui conosco por conta dos seus problemas da internet. Vamos resolvendo essa parte da tecnologia também. Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.